Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Thiago Pereira aqui nessa quinta-feira para mandar um vídeo muito bom para você aí, ó, que pode estar com algumas dúvidas em relação ao que seria o socialismo, quais são os tipos de socialismo que existe, o que é o anarquismo, o que é o liberalismo. Então, eu vou passar isso tudo para você de uma forma, é claro, muito rápida, para você pegar a visão aí sobre como que isso tudo acabou acontecendo, como que isso tudo acabou surgindo e como que ficaram conhecidas as famosas ideologias sociais do século XIX. Então, vem comigo! Lá no século XIX, diante das dificuldades que o mundo vivia, principalmente, é claro, o contexto europeu, começaram a surgir algumas ideias, e essas ideias, eu digo para você que elas têm em comum uma matriz que surge aí com o iluminismo, matriz de pensamento iluminista que vai acabar tendo uma preocupação muito grande com as questões sociais. Aí é claro, essas ideias sociais têm as suas diferenças, Thiago? Sim, tem muitas diferenças. Pode ser que tenha entre elas aí algumas peculiaridades, como por exemplo, é daí que sai a ideia de esquerda e a ideia de direita, que isso aí é um assunto que um outro dia, em outro vídeo, a gente vai mandar aí, tá? Agora, como eu estava falando, diante dessas dificuldades, essas problemáticas todas aí do século XIX, começam a surgir algumas ideias. A primeira delas, de certa maneira, cronologicamente falando, é a do socialismo utópico. O que seria esse socialismo utópico? É uma teoria criada então por um pensador francês chamado Saint-Simon. Vai ser uma pessoa que vai ter como objetivo tentar criar um modelo em que principalmente as pessoas que trabalham em determinadas empresas, as pessoas que têm uma certa participação em um núcleo empresarial, industrial, que trabalha aí numa linha de produção, pudessem participar de uma forma muito ativa dos ganhos da empresa. Claro que dentro dessa ideia de Saint-Simon, o empresário teria que então abrir mão daquilo que seria ganho dele, daquilo que seria o lucro dele, para daí dividir com os funcionários, o que de uma certa maneira daria muito e muito certo. Aí, é claro, quero saber de você. Você acha que essa ideia deu certo? Você acha que essa ideia foi para frente? E se eu falar para você, tiveram duas pessoas que continuaram com esse pensamento. Uma delas, inclusive, não apenas continuou na parte intelectual, mas colocou em prática, tá? Tô falando de um inglês chamado Robert Owen. Robert Owen tentou colocar em prática esse processo, mas não deu certo. Aí agora, é claro, eu quero que você deixe aqui no comentário, que eu não vou dar tudo bizu para você num videozinho não, tá? Quero que você coloque no comentário por que não deu certo. Por que você acha que não deu certo essa ideia, tá? Por que o Robert Owen acabou tendo problemas com isso? Pois bem, o outro indivíduo é Charles Fourier, que criou um projeto conhecido como falanstério, que é bem no modelo aí do Saint-Simon, só que ninguém investiu na causa dele. Bom, algum tempo depois, ainda dentro do século XIX, um cara chamado Karl Marx e outro cara chamado Friedrich Engels teorizaram então o chamado socialismo científico. O socialismo científico do Karl Marx e do Friedrich Engels tinham como objetivo, principalmente, dar uma metodologia, ou melhor, criar uma metodologia com um escopo, ou seja, com um objetivo final. Qual seria esse objetivo final? Que os trabalhadores do mundo participassem, então, não apenas do lucro da empresa, mas eles gerissem a empresa de uma maneira, claro, que criassem as oportunidades para que as pessoas pudessem trabalhar e ganhar ali a forma de se sustentar, o seu monetário, e aí poder então sobreviver. O negócio é que Karl Marx e Friedrich Engels, nessa questão metodológica, por isso que é científico, acabam desenvolvendo então etapas, tem muita coisa na análise deles. Claro que uma das obras mais famosas de Karl Marx, a obra O Capital, né, o livro O Capital, dá esse detalhamento para nós de como é que isso tudo seria. E aí Marx vai fazer uma análise histórica, mostrando que existe um embate histórico aí dentro das diferentes sociedades que estiveram no mundo, que ele chama de luta de classes. E aí, é claro, Marx vai dizer o seguinte, olha, da mesma maneira que com essa luta de classes o mundo acabou gerando algo diferente, um outro tipo de sociedade, desde a pré-história até ali, aquele momento do século XIX, mundo capitalista, então pode ser que isso tudo mude.
É aí que ele vai falar que vai existir então um modo de produção socialista e depois um modo de produção comunista, que, como ele diz, então, seria o final desse movimento dialético. Aí você deve estar pensando assim, mas Thiago, pô, você está falando de tanta coisa, são tantos conceitos marxistas que eu não estou me perdendo. Calma, calma. Qualquer dúvida que você tiver entre luta de classes, mais-valia, modo de produção, fique tranquilo que outro dia também nós vamos especificar aqui. Mas é claro, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode chamar lá no meu Instagram, @professor Thiago Pereira, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? Claro que essa ideia do Marx ficou assim também muito popularizada na Europa, isso é uma questão que foi muito popularizada, influenciou alguns movimentos, algumas revoltas ainda no século XIX, como por exemplo a Primavera dos Povos, que acontece aí no mesmo ano de lançamento da obra O Capital, 1848, e outros movimentos que, como por exemplo na própria França, acabam criando a primeira experiência comunista, ou dentro daquilo que mais se pareceria com o comunismo do Karl Marx, a Comuna de Paris, lá de 1871. E a partir de então, é claro, se a gente começa a analisar dentro de uma intelectualidade, ou teoricamente falando, as ideias de Karl Marx não se concretizaram. O que vai acontecer depois, ao longo do século XX, e até a própria experiência da Comuna de Paris, é um tipo de socialismo real, ou seja, um socialismo diferente desse da teoria do Karl Marx, que vai acabar sendo colocado em prática. Por isso que hoje tem muitas pessoas que muitas e muitas vezes eu vejo falando aí, não entendem o que é o socialismo, o que é o comunismo, porque na hora ali da prática, não vamos ver as experiências que aconteceram ao longo do século XX, aonde? Na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, em Cuba e mais uma pataquada aí de países, acabaram então sendo algo diferente daquilo que Marx teorizou, caracterizando-se aí com regimes nada democráticos, muito autocráticos, alguns dos quais ainda andam por esse mundo aí. Você sabe do que eu tô falando, né? Você sabe. E daí as pessoas vão chamar de comunismo, de socialismo, fala aí, esse socialista, e fala pra caramba. Mas é o socialismo real, tá? Diferentemente do Marx. Aí nós temos também a corrente anarquista, que surge também no século XIX. E a corrente anarquista vai ter algo um pouco diferente aí do socialismo científico do Marx e do socialismo utópico do Saint-Simon, porque essa galera, por mais que a própria palavra anarquismo, AN, não, arquia, governo, quer dizer o que? Sem governo, não é assim para se chegar, não é do nada. Há todo um processo de conscientização que também o próprio Marx vai falar disso lá nas suas ideias, lá nas suas teorias, onde aí Mikhail Bakunin, Pierre Proudhon, Enrico Malatesta e alguns outros expoentes do anarquismo vão tentar esboçar isso aí para as pessoas. É claro que isso tudo pode também ter acontecido em determinado momento aí do século XX, alguma experiência, aqui no Paraná, por exemplo, a gente teve experiências, tentativas de implementar aí o anarquismo, algumas que não deram tão certo assim. E aí, para fechar essas doutrinas sociais do século XIX, nós temos aí a ideia da doutrina social da Igreja, que surge aí com a encíclica Rerum Novarum, colocado aí pela Santa Igreja Católica, que vai dizer o seguinte: olha, patrões, não explorem tanto os seus empregados. Empregados, não façam greve, sejam bonzinhos com seus patrões, que uma hora alguma coisa vai acontecer e o coração deles será tocado e eles vão se conscientizar. E de um lado e de outro, todo mundo contribuindo, isso tudo vai florescer em um mundo melhor. Agora, é claro que a gente tem que analisar isso tudo um pouco mais aprofundado. Isso aqui foi, assim, apenas algo rápido, algo só para atiçar sua curiosidade, para, é claro, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, pode ficar bem à vontade, coloca aqui nos comentários ou então vai lá no Instagram, @professor Thiago Pereira, tá? Mas e aí? Qual dessas ideias você mais se aproxima? Com qual delas você mais se simpatiza? Fica essa pergunta para você. É claro que eu tenho que pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque agora toda semana tem vídeo pra caramba aí. E é claro, se tiver alguma sugestão, fica bem à vontade, coloca aqui, porque daí eu vou lá e mando bala. Esse vídeo aqui foi feito, claro, por sugestão
de uma aluna aí, tá? Mandou lá, professor, faz um vídeo para explicar um pouquinho sobre isso aí para nós. Claro que todas essas ideias, elas podem ser aprofundadas, cada uma delas, em um vídeo para cada uma delas. Mas por enquanto, ficamos por aqui, certo? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar todas as bancas. Um beijo grande e até mais.